Olá, meus amigos, estamos aqui no bloco derradeiro para concluir a exposição sobre os procedimentos especiais no novo Código de Processo Civil. E o que é bom é que agora essa parte final já foi amplamente mencionada no primeiro bloco. Então, como são importantes as modificações, eu fiz questão de colocá-las no slide e retomá-las agora com a análise dos dispositivos para que fique mais claro para vocês o que mudou. Então, essa parte final, ela vai trabalhar com dois procedimentos apenas, a ação monitória e a oposição. Bem, com relação à ação monitória, começa com uma inclusão na lei de um entendimento já sumulado pelo STJ. Então, a lei, no artigo 700, parágrafo 6º, deixa claro que é admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. Muito se debatia dessa possibilidade porque a ação monitória, ela convertia de forma mais acelerada um documento que não era título executivo em título executivo. Bem, isso acontecia se o réu não cumprisse a ordem monitória no prazo de 15 dias e deixasse de embargar ou de efetuar o pagamento. Então se imaginava que a Fazenda Pública não poderia ter contra si uma outra forma de execução que não a por precatório. Só que era um erro de perspectiva, porque a Fazenda Pública não estava sendo executada ainda. Era só uma tentativa de acelerar a formação do título. Então eu posso ter um procedimento acelerado em face da Fazenda Pública. Depois que eu construo esse título executivo, ela vai ser executada pelo método tradicional, com precatório, observando-se a Constituição e etc. Então, o novo Código põe uma pá de cal nessa discussão e diz: é possível ação monitória em face da Fazenda Pública, desde que a pessoa que pretenda ingressar com essa demanda, ela tenha um documento, que comprove uma obrigação da Fazenda Pública perante ela, e esse documento sem força de título executivo, obviamente. Muito bem, vamos lá. Quais são as obrigações que podem ser tuteladas pela ação monitória? A prova escrita sem eficácia de título executivo, que traga a afirmação de que o autor é credor, de pagamento de quantia certa em dinheiro. Então, o pagamento de quantia em dinheiro era e continuará sendo possível na usucapião. Entrega de coisa fungível ou infungível e também era possível na monitória em 73. Aqui, porque era impossível no código anterior monitória de bem imóvel. Agora passa a ser possível, porque o artigo 700 prevê de forma expressa essa possibilidade. E também, novidade, obrigação de fazer ou não fazer, que antes não poderia ser tutelada pela monitória, agora passa a ser possível. Outra mudança importante, acabei de mencionar que nós já falamos, as provas produzidas antecipadamente também poderão ser utilizadas para justificar e fundamentar um pedido monitório. Então, é aquela prova oral, mas que ela foi documentada antecipadamente antes da ação monitória ser proposta. Então, está aí a previsão da sua possibilidade. Bem, o juiz, então, recebendo a demanda monitória, ele vai analisar para ver se aquilo lá realmente é um documento sem eficácia de título, se trata de obrigação de pagar a quantia certa, se trata de uma obrigação de entregar bem móvel e imóvel, tanto faz, fungível ou infungível, ou obrigação de fazer, e vai citar o réu para efetuar o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias. Sabe-se que o réu tem, desse prazo, a possibilidade de embargar o mandado monitório. Bem, mas se o réu não embargar o mandado monitório, aquela ordem monitória, ela se converte em título executivo e passa a ficar consignado também os honorários em 5%. As custas vão ser isentas, mas a falta de pagamento e o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias não vai isentar mais o devedor réu dos honorários. Os honorários vão ser estipulados em 5%. Então, vamos recuperar.
Se o devedor, depois que for citado na monitória, quiser no prazo de 15 dias cumprir a obrigação, ele vai cumprir. Vai dar o juiz por satisfeita a obrigação, mas vai ser acrescido a esse valor 5% dos honorários. Por quê? Porque o advogado do autor teve um trabalho para propor a ação e tudo mais, elaborou a inicial, então ele vai ser recompensado por isso, fica de forma expressa. E, obviamente, como eu falei, a possibilidade de oposição dos embargos. Muito bem, então, vamos lá. Não fez o pagamento, nem efetuou o cumprimento da obrigação de fazer ou de entregar, nem embargou. Se isso não acontece, se o réu na monitória fica realmente sem tomar uma posição nesse sentido, a conversão daquele mandado monitório em título executivo judicial. O que é importante aqui? Essa conversão, ela passa a comportar ação rescisória. No meu entendimento, houve aí uma verdadeira falha do legislador, porque não há uma decisão propriamente dita. A conversão ela é automática. O réu não embargou, o réu não efetuou o pagamento, mas a lei diz que dessa conversão cabe ação rescisória. E aqui tudo bem, eu acho até que poderia ser, mais até defensável, apesar de também não concordar, se o réu nessa monitória for a fazenda pública, com a conversão, há a obrigação da remessa necessária. Então, para proteger o erário, o legislador disse que no caso de conversão de monitória contra a fazenda pública, tem que mandar subir esses autos para que o tribunal possa confirmar se realmente é o caso. Bem, duas modificações importantíssimas. Essas aqui devem ser aplaudidas. Duas multas. Se o autor entrar com uma monitória temerária, vai pegar uma multa. Se o réu embargar a ação monitória de forma temerária, vai pegar uma multa. Então, o parágrafo 10 e o parágrafo 11, eles dizem o seguinte, que o juiz condenará o autor da ação monitória quando ela foi proposta indevidamente de má-fé, ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Qual é o objetivo aqui? Coibir ações monitórias temerárias. Perfeitamente justificável, porque a ação monitória ela é mais invasiva do que uma ação comum. Segunda observação, o juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de 10%. Então, ótimo. Da mesma forma que o autor vai ser penalizado quando entrar com uma monitória temerária, o réu também, quando embargar de forma indevida, quando embargar simplesmente para ganhar tempo, para procrastinar o andamento do processo. Então, essas duas inclusões na ação monitória merecem todo o nosso elogio. E por fim, aqui terminando já a nossa exposição, a ação de oposição, que era intervenção de terceiro, agora vira um procedimento especial, ela deixa obrigatoriamente de ser uma intervenção de terceiro para ser um procedimento especial. Mas, na verdade, o correto seria não existir essa previsão, porque o que ele traz de novidade nós já falamos. O prazo de contestar, que é comum, é um prazo simples, não é duplicado, muito embora a gente tenha no polo passivo litisconsorte com diferentes advogados, e os advogados passam a ter ex vilegis, pela lei, autorização de receber a citação em nome da parte, mesmo sem poderes especiais. Então, essas modificações que o nosso futuro código trouxe para os procedimentos especiais, eu espero que realmente tenha conseguido transmitir para vocês todas essas novas previsões, essas novas modificações que o procedimento especial vai receber e, obviamente, relembrado alguns temas interessantes, muito embora mantidos no novo CPC, que estão previstos no CPC de 73. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até logo.